E a história que eu vim contar hoje pra vocês é uma história de monstros. Então se você for um daqueles que tem muito medo, é melhor nem assistir. Eu sou Tia Tina e este é o canal Historinhas para Acordar. Se você estiver chegando agora, se inscreva, ative o sininho e fica de olho em tudo que a gente está trazendo aqui na quarentena de histórias. E a história que eu vou contar não é apenas de um monte de monstros, é a história do domador de monstros. Então, se você tiver bastante, mas bastante medo de monstros, mas tiver coragem para assistir essa história, quem sabe você aprende a dominá-los também. Eu vou ensinar para vocês. Era uma vez um menino chamado Sérgio. Sérgio era um menino como outro qualquer, assim como eu e você. Porque de vez em quando o Sérgio tinha muito medo. Mas aquele medo que dava vontade de se enfiar debaixo da coberta ou debaixo da mesa e ficar lá. Mas às vezes o Sérgio também tinha muita coragem, se enchia de coragem e enfrentava seu medo com valentia. E eu vou contar para vocês uma passagem que aconteceu com esse menino. Uma certa noite, o Sérgio estava lá tranquilo com os pais dele, escovou os dentes, jantou, colocou um pijama, estava brincando e ia dormir. Mas quando ele se deitou em sua cama, era uma daquelas noites que o vento assobiava assim. Sabe aquelas noites tipo de tormenta que tem muito vento? E lá fora da casa dele tinha um monte de árvores e as árvores se mexiam e se mexiam e os galhos iam fazendo sombras esquisitas na parede do quarto dele. E o Sérgio começou a ficar com muito medo, mas muito medo, porque aquilo lá parecia que estava cheio de monstros, mas um monte de monstros espalhados na parede, monstro em cima, monstro do lado, monstro embaixo, monstro atrás, socorro! O Sérgio não sabia o que fazer. E aí ele pensou que o melhor jeito de se livrar do seu medo era gritar bem alto. Mas isso não ajudou nem um pouquinho, porque quanto mais ele gritava, mais medo ele ficava. Então teve uma hora que ele pensou uma técnica de acabar com o medo. E foi aí que ele se encheu de coragem e pensou: eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou enfrentar o meu medo. Então ele olhou na parede, parecia que tinha milhões de monstros. Mas ele fechou os olhos e quando ele abriu, tinha apenas um monstro só. Um monstro bem grande e gritava assim: O Sérgio tomou outro susto e disse: vai embora, seu monstro fedorento, horroroso, fedido, nojento! Mas o monstro nem ligou. Então o Sérgio ameaçou: se você não for embora, seu monstro feioso, eu vou chamar um outro monstro muito mais feioso que você. Eu vou chamar um monstro de um olho só. E aí, ele cobriu os olhos assim. E quando ele abriu, como um passe de mágica, aquele monstro tinha desaparecido e na sua frente tinha um monstro muito mais feioso e um monstro de um olho só. O Sérgio ainda tinha medo. Ele não sabia o que tinha acontecido e disse: vai embora, seu monstro! E o monstro nem ligou. Então o Sérgio ameaçou: se você não for embora, eu vou chamar um monstro muito mais feioso, muito mais dengoso, muito mais gozado do que você. Eu vou chamar um monstro de um olho só e duas bocas. Mas o monstro nem ligou. Então o Sérgio fechou os olhos e de repente, como num passe de mágica, aquele monstro tinha desaparecido e estava na sua frente, um monstro de um olho só e duas bocas. O Sérgio começou a ficar com medo dos seus próprios poderes e disse de novo: vai embora, seu monstro! E o monstro nem ligou. Se você não for embora, seu monstro feioso, eu vou chamar um monstro muito mais horroroso que você. Eu vou chamar um monstro de um olho só, duas bocas e 3 chifres. E aí ele fechou os olhos. E quando ele abriu, como num passe de mágica, aquele monstro tinha desaparecido e estava na sua frente o monstro que ele tinha sugerido. De um olho só, duas bocas e 3 chifres. Ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas antes de pensar, ele mandou o monstro embora. Mas o monstro nem ligou. Então ele ameaçou de novo: se você não for embora, seu monstro fedido, fedorento, gozado, o monstro era fedido mesmo, eu vou chamar um monstro muito mais feioso que você. Eu vou chamar um monstro de um olho só, duas bocas, 3 chifres e 4
trombas pra você ver o que é bom. O Sérgio fechou os olhos. E quando ele abriu, estava lá um monstro palmeirense. Opa. Era só um monstro verde, tá? Não era palmeirense, não. Talvez ele torcia pro Palmeiras, né? Já que ele era todo verde. E esse monstro era muito horroroso. Mas verde era a cor predileta do menino. Aí ele começou a achar engraçado. Ué, como assim? Tudo que eu falo acontece? Então ele tentou de novo. Apesar dele gostar desse monstro verde, ele já nem tinha mais tanto medo assim. Ele disse: vai embora, seu monstro feioso, fedorento e dengoso. Mas o monstro nem ligou. Se você não for embora, seu monstro, eu vou chamar um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. 5 umbigos. E ele fechou os olhos. E quando ele abriu, como num passe de mágica, aquele monstro tinha desaparecido e estava na sua frente. Um monstro muito engraçado. 5 umbigos, gente. Você já viu um monstro com 5 umbigos? Mas daí é 5 umbigo ou é 5 umbigo que fala? Você sabe se é umbigo ou umbigo? Alguém sabe, produção? Bigo ou umbigo? É 5 bigo ou 5 umbigo? Não sei, vou procurar depois, eu conto pra vocês. Mas enfim, era um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. O Sérgio já começou a se aproximar, começou a achar aquele monstro engraçado. E nessa hora ele percebeu que o medo dele já tinha quase ido embora. Então ele começou a brincar. Disse: vai embora, seu monstro feioso, fedorento, gozado e cheiroso. Nem cheiroso não. Seu monstro gozado e dengoso. Vai embora, porque se você não for embora, eu vou chamar um monstro muito mais feioso que você. Esse monstro sim, ele é perigoso, porque ele tem um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas! 6 línguas? Ele fechou o olho e quando ele abriu, como num passe de mágica, aquele monstro tinha desaparecido. Não sei se tinha desaparecido ou se estavam todos escondidos debaixo da cama do Sérgio. Isso eu não sei, mas eu sei que tinha aparecido o tal monstro que ele chamou que tinha 6 línguas. Ele começou até a dar risada. Gente, tá muito engraçado. Esses monstros diversos. Então ele começou a brincar. Ó, seu monstro feioso, vai embora daqui porque eu não quero dormir com você. Mas o monstro nem ligou. Então, se você não for embora, eu vou chamar um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. E aí ele fechou os olhos e quando ele abriu, como num passe de mágica, aquele monstro tinha desaparecido e lá estava o monstro que ele chamou. 7 rabos, gente. Vocês já viram? Ele já pensou esse monstro subindo na árvore? Ele já até se aproximou e tentou colocar o dedinho para tocar no monstro, porque ele já ficou até curioso, porque esses monstros estavam começando a ficar um tanto quanto engraçados. Mas o Sérgio também estava ficando cansado dessa brincadeira, então ele disse: ah, seu monstro, mas você é pedido, e você também tem uma cor estranha, parece um abacate desbotado, então vai embora daqui. Mas o monstro nem ligou. Então o Sérgio ameaçou: se você não for embora, eu vou chamar o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. Isso mesmo, corcovas. Corcovas? Você sabe o que é corcovas? Não sabe não? Deixa eu mostrar pra você. O Serginho fechou os olhos e quando ele abriu, tcharam! Como num passe de mágica, aquele monstro tinha sumido e estava ali o outro monstro verde, que provavelmente também torcia pro Palmeiras, com 8 corcovas. Olha só o que é corcovas. Estão vendo aqui, ó? São essas coisinhas assim, ó, tipo 8 corcundas, sabe? Ah! O Sérgio começou a dar gargalhada. Gente, você é muito engraçado e verdinho. Ah, esse monstro tá tão fofinho. Alguém quer dormir com esse monstro? Alguém quer levar esse monstro pra sua casa? Esse monstro, alguém gostaria de levar esse monstro pra escola? Alguém gostaria de ser amiguinho desse monstro? Não, mas não sei, talvez você queira, mas o Sérgio não queria não, então ele disse: mas vai embora, seu monstro. Eu já cansei dessa brincadeira. Vai embora, seu monstro. Mas o monstro nem ligou. Então o Sérgio ameaçou de novo. E agora, gente, vocês vão ter que falar comigo. Porque se vocês não falarem comigo, aí a gente não vai conseguir chamar o próximo monstro. Vamos lá, ó.
eu vou chamar um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 o quê? 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, isso mesmo, 5 umbigos, 6 línguas, 7... O que é? 7 o quê? 7 rabos, isso mesmo, 7 rabos, 8 o quê? 8 corcovas e 9, deixa eu pensar, 9 pernas. Isso mesmo, vamos chamar o monstro, vocês me ajudam? Então vamos lá, vocês me ajudam agora. Vai embora, seu monstro horroroso, engraçado, horrível e gozado. Vamos lá? Fala pra ele ir embora, ó. Vai embora, seu monstro horroroso, engraçado, horrível e gozado. Ih, acho que vocês não fizeram direito porque o monstro nem ligou. Mas se você não for embora, seu monstro, eu vou chamar um monstro muito mais feioso e horroroso, fedido do que você. Vamos lá, agora vocês me ajudam, ó. Eu vou chamar o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres. Estão me ajudando? 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. E aí ele fecha os olhos. E como num passe de mágica, aquele monstro feioso tinha desaparecido e estava na sua frente aquele monstro bem engraçado, bem gozado, bem horroroso e bem engraçado. O Sérgio começou a dar risada porque esse monstro de 9 pernas, gente, já pensou em pegar esse monstro? Já pensou que rápido que ele corre? Então o Sérgio não ia correr atrás dele. Aí ele disse: ai, seu monstro, meu medo já foi embora. Essa brincadeira já tá repetitiva, já cansou, né, gente? Vamos mandar o monstro embora de vez pra não parecer mais nenhum outro? Então ele disse: vai embora, seu monstro. Vai embora, seu monstro horroroso, fedido. Eu preciso dormir. Amanhã eu tenho prova, eu tenho que acordar cedo. Porque você tá achando que aqui é quarentena, aqui não é quarentena não. Vai embora, seu monstro. Mas o monstro nem ligou. Então o Sérgio disse: ó, pela última vez, seu monstro, se você não for embora, eu vou chamar o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres. Estão me acompanhando? Ó, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. E aí o Sérgio fechou os olhos. E quando ele abriu, como num passe de mágica, o monstro não sumiu, mas todos os outros monstros apareceram e o quarto dele estava mais uma vez cheio de monstros. Monstros pela parede, monstros em cima, monstros no teto, monstros aqui, monstros ali, monstros em tudo que é lugar, monstros debaixo da cama, monstros em cima da cama, estava tudo cheio de monstros. O Sérgio disse: vão embora, seus monstros todos, porque agora ele já não ia mais ter medo desses monstros. Mas os monstros nem ligaram. Ele disse mais uma vez: vão embora, seus monstros, eu tenho que dormir, amanhã eu tenho prova, não tenho tempo de ficar aqui com vocês, vão embora. Mas os monstros não estavam nem aí. Então ele disse: então tá bom, eu tô com sono e eu vou dormir. Ele se deitou em sua cama, puxou a sua coberta, colocou o rosto no seu travesseiro e dormiu. E sonhou. E essa noite não foi com monstros horríveis, horripilantes, horrorosos, fedidos, mas sim com monstros engraçados, monstros que davam risadas, que davam cambalhotas, que davam gargalhadas e monstros que eram engraçados. Assim, o Sérgio dormiu a noite toda, no outro dia acordou, se espreguiçou e os monstros tinham sumido e nunca mais apareceram. E foi ali que o Sérgio descobriu que a maioria dos monstros que existiam não eram monstros de verdade. Era o monstro do medo, e o monstro do medo que o dominava. E agora que ele não tinha mais medo e que ele tinha enfrentado os monstros com a sua coragem, ele nunca mais ia ter medo nem de monstro, nem de lobo, nem de gigante, e nem de ogro, e nem de nada. E assim o Sérgio viveu muito feliz, sem nada que o segurava e sem temer a nada, a não ser que fosse de verdade. E essa linda história com essas ilustrações maravilhosas
é da nossa querida e famosa Ana Maria Machado, O Domador de Monstros, e as ilustrações são do Supa. E esse livro aqui, ó, é um dos livros lá daquele pacote que chegou pra mim da FTD. E esse livro, ele já tá assim, ó, um pouquinho sujinho aqui, ó, com as pontinhas um pouquinho arredondadas, sabe por quê? Porque eu levo esse livro pra tudo que é lugar e sempre faz sucesso com todo mundo, com os pequenos e também com os adultos. Então, se você gostou dessa história, deixe o seu joinha, porque assim o YouTube também reconhece que esse canal tem conteúdo de qualidade. E se você gostou muito mesmo, assim, gostou bastante, aí você compartilha essa história com seus amigos, principalmente aqueles que têm medo de monstro, pra que eles parem de ter medo. Combinado? Um beijo especial no coração de todos vocês e até a próxima história. Tchau!